governo federal detalhou hoje esses pontos da reforma e, entre algumas propostas, o texto prevê esse estabelecimento da idade mínima de 65 anos para que os trabalhadores peçam, então, o benefício. As novas regras, se aprovadas, vão atingir os trabalhadores tanto do setor público quanto privado. Para entender melhor e analisar essa proposta que foi enviada ao Congresso, eu recebo aqui no estúdio a advogada Adriane Bramante, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Doutora Adriane, muito boa noite a você. Obrigada pela presença. Obrigada, eu que agradeço, Fabiana. Doutora, são vários pontos que foram colocados hoje, entregues ao Congresso Nacional para essa análise que está marcada aí até o julho do ano que vem. Sim. Né? Eu acho que a gente podia começar falando das principais mudanças. Para quem está em casa entender essa questão da idade, né? A idade estabelecida e o tempo de contribuição. Como que fica com esse novo texto? Na verdade, a proposta, né, ela vem bastante dura, criando duas regras. Uma regra permanente, que seria aos 65 anos o homem e a mulher, então não flexibiliza, não cria diferença de gêneros entre homem e mulher, e exigindo 25 anos de tempo de contribuição. Na verdade, eles fundem a aposentadoria por idade com a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, eu passo a ter uma aposentadoria única. Não existe mais 30 anos para mulher, 35 anos para homem. Passa a ter 25 anos de contribuição, homem ou mulher, e 65 anos. Essa regra é para quem entra no sistema e que para quem tem menos de 50 anos de idade o homem e menos de 50 anos de idade para a mulher. 45 a mulher. Desculpa, 45 anos de idade para a mulher. É tanta mudança hoje, né? Sim, mas são números que a gente até se confunde mesmo. Aos que têm 50 anos de idade, na data que for publicada a emenda, aos homens e às mulheres com 45 anos ou mais, foi criada uma transição. Então, o trabalhador precisa ter os 50 anos de idade, precisa ter os 30 anos, os 35 anos de tempo de contribuição, que é o que já tinha, mais um pedágio do tempo que faltasse para a aposentadoria na data da emenda 20, um pedágio de 50%. Então, por exemplo, um segurado que na data da emenda tenha 52 anos de idade e tenha 30 anos de contribuição. Certo. Sobre o que faltar para aposentar, vão faltar 5 anos. Sobre os 5 anos, ele vai ter que aplicar um pedágio de 2 anos de 50%, que vai dar 2 anos e meio a mais. Então, ao invés de ele trabalhar mais 5 anos, ele vai trabalhar mais 7 anos e meio. Então, ele vai poder se aposentar aos 37 anos e meio, tendo 50 anos de idade. Isso é quem está na transição. Na transição. Homens de 50 ou mais. E a mulher com 45 anos ou mais. Aos que têm menos de 45 anos. Por exemplo, a mulher com 44 anos de idade, com 20 de contribuição, ela não está na transição e ela tem que ter 65 anos de idade para aposentar, igual ao do homem, e 25 anos de tempo de carência. Quer dizer, ela já vai ter contribuído muito mais de 25 quando chegar nos 65, mas ela precisa continuar trabalhando para cumprir a questão da idade, porque só para a gente retomar e entender isso direitinho, com o que a gente tem hoje, existe um tempo de contribuição, porém não existe um limite de idade estabelecido. Não, hoje para o regime geral não tem idade mínima. Daqui para frente, se este texto for aprovado, porque ainda não está aprovado, mas se for, aí tem tanto a idade de 65 e mínimo de 25 de contribuição. Na realidade, quem chega até os 65 trabalhando, teoricamente, tem muito mais que 25 anos de contribuição, né, doutora? Sem dúvida. Então, a questão que pega mesmo é a questão da idade. Da idade, porque ele vai ter que ter... A idade, ela é um dado objetivo. Certo. É um dado cronológico. Ou você tem a idade ou você não tem o requisito para poder ter o direito ao benefício. E aí, o que acho que chama atenção na questão da idade, né, que é um ponto que obviamente vai ser discutido no Congresso Nacional, são duas questões. Primeiro, você ter saúde física ou estar disposto fisicamente para trabalhar até os 65 anos. Isso é um ponto. E o outro ponto é você conseguir se manter no mercado de trabalho até os 65 anos, sendo que a gente sabe que depois de certa idade, 45, 50, já fica mais difícil, prefere-se pessoas mais jovens. Sim. Então, às vezes a pessoa até quer trabalhar até os 65 e não tem vaga.
Isso é um ponto que vai ser discutido no Congresso, né, doutora? Nós esperamos que sim. Na verdade, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário entendeu que a proposta é bastante dura e que esperamos que ela seja flexibilizada pelo Congresso Nacional na hora de votar, que seja ouvida a sociedade de fato, porque realmente estabelecer uma regra igual de gênero, homem e mulher, acho que o Brasil não está preparado para isso ainda. Estamos caminhando para isso, mas neste momento não seria o momento ideal. Adotar 65 anos de idade também, pegando como paradigma os países desenvolvidos, né, Alemanha, Irlanda, que são países geograficamente menores, países que têm uma saúde, têm educação, têm outros requisitos sociais e que não se adequam à nossa realidade. Ou seja, nós precisamos adequar a reforma à nossa realidade, a realidade do Brasil. Então, trazer requisitos que sejam parecidos com os países latinos, com os países que sejam mais próximos da nossa realidade. Então, 65 anos não é efetivamente a nossa realidade. Ainda para a gente falar dessa questão dos 65 anos e do ponto de transição, como a doutora trouxe as informações, a transição de homens com 50 ou mais e mulheres de 45 ou mais, quem está abaixo dessa idade, tanto homens quanto mulheres, mas já trabalham, já estão contribuindo, essas pessoas não entram na transição. Então, essas pessoas que já contribuem com a Previdência, elas acabam, de certa forma, sendo prejudicadas, dá para se dizer assim? Na verdade, a reforma da maneira como está, ela acaba desestimulando a contribuição previdenciária. Então, em vez de você trazer as pessoas para a Previdência, vou pagar, que legal, a Previdência vai poder me sustentar, vai me garantir. Não, as pessoas vão se afastar porque não vão conseguir contribuir até os 65, fica um sistema desacreditado e acaba causando impacto na empregabilidade, justamente em razão de um trabalhador que não tenha saúde, como é que ele vai conseguir se manter no emprego até os 65 anos? Então, nós temos esse problema efetivamente do trabalhador de conseguir. Hoje, a gente vê a realidade, eu vejo lá no escritório, trabalhadores com 57, 58 anos, 59, eles não estão aguentando mais. Então, por exemplo, eu tenho um empregado que é mandado embora um motorista de ônibus, que é mandado embora aos 59 anos de idade. E eu tenho um outro candidato à vaga com 49 anos de idade. Qual é o empregado que a empresa vai contratar? O de 60 anos de idade ou o de 49? Vai contratar o de 49, porque o de 60 anos, ele está ótimo para trabalhar, mas ele tem... isso é científico, claro, aos 60 uma questão anos, biológica. Existe uma redução da sua capacidade laborativa, tanto que o Estatuto do Idoso estabeleceu o idoso a partir dos 60 anos de idade, em razão dessa redução da capacidade de trabalho dele. Então, você exigir desse trabalhador 65 anos de idade, acima do critério de idoso, do Estatuto do Idoso, é extremamente desproporcional. Então, você acaba criando regras diferenciadas. Então, eu tenho o idoso com 60 anos, mas o direito ao benefício é com 65. E ainda nós temos aqui na reforma a questão do benefício assistencial, que também se estenderam de 65 anos para 70 anos de idade. Quando a lei assistencial, a gente chama de LOAS, né, Lei Orgânica da Assistência Social, foi publicada há anos atrás, ela trazia os 70 anos de idade como idade para ter direito a esse benefício. Só que as pessoas não chegavam aos 70 anos. Então, na verdade, apesar de haver o benefício não conseguia proteger aquele número de pessoas que precisavam ser protegidas. Não atendia todo esse número de pessoas. Então, houve uma redução de 70 anos para 67 e o Estatuto do Idoso reduziu de 67 para 65. Para quê? Para abraçar o maior número de pessoas possíveis e protegê-las. Sim. Na medida em que você faz uma reforma e estende de novo de 65 para 70 anos, claro, também tem uma transição aqui de 65, a cada 2 anos vai aumentar 1 ano até se chegar aí aos 70 anos, mas nós também acabamos retrocedendo, porque atingimos os 65 anos como um avanço para você proteger o maior número
de pessoas. Talvez numa sociedade um pouco mais, em que a gente tem um pouco mais de estrutura, um pouco mais de condição, talvez num tempo mais futuro do nosso país, a gente consiga estar disposto e ter uma estrutura do nosso país que permita, talvez, os 65 anos trabalhando. Tem um outro ponto importante que eu queria que a gente também avançasse das mudanças, é que agora as regras, tanto para público quanto privado, setores públicos e privados, agora virou uma coisa só. Vamos explicar para quem está em casa entender como que fica nesse caso, doutora? Nós temos dois regimes. O regime geral de previdência, que é o regime da grande massa de trabalhadores, que são os seletistas, e o regime próprio de previdência, que é o regime dos servidores públicos, estaduais, municipais, federais, enfim. Sempre foi, desde muitos anos, a ideia de haver uma convergência das regras desses sistemas. O que vale para um tem que valer para o outro. E isso, quando nós tivemos a reforma em 98, em razão de um erro na votação da emenda, houve um distanciamento dessa aproximação. Agora, com a PEC 287, a ideia é convergir os sistemas, é trazer as mesmas regras, até por uma questão de igualdade, né? Então, regras de pensão por morte, regras de aposentadoria... É tudo diferente hoje? Sim, a gente tinha uma idade... Hoje, porque não está em vigor ainda, né, essa proposta, nós temos, por exemplo, uma idade mínima no regime próprio, que é 55 anos mulher e 60 homem, e 35 de contribuição para o homem e 30 para a mulher. E para o regime geral nós não temos a idade mínima. Então nós temos uma diferença hoje que a proposta ela vem justamente tentar aproximar, tanto que aquilo que passa a ser exigido para o regime geral, ele basicamente passa a ser exigido para o regime próprio, com as suas diferenças, com algumas diferenças características da própria atividade, filiação, mas de qualquer maneira convergem bastante os sistemas com essa reforma. No caso, especialmente, só um ponto importante das Forças Armadas integrantes militares, aí não tem mudança. Não, por enquanto não. Não tá previsto nada nesse texto. Agora sim, a gente falou no começo da entrevista, né, que essas mudanças são mudanças um tanto quanto duras ou rígidas, se é que assim pode se dizer. Você acredita que no Congresso pode haver alguma flexibilização ou que o governo tenha endurecido um pouco para tentar negociar, para que o Congresso pudesse ajudar na negociação? Né? O que pode acontecer? Porque ainda o trabalhador, eu acho que ainda se sente um tanto quanto inseguro com o futuro aí da Previdência, né, doutora? Na verdade, eu espero que haja uma boa negociação, esperamos que realmente seja bastante flexibilizada, porque as regras duras demais para o nosso país, que já está sofrendo muito com problemas de crise, de emprego, problema social, econômico, político. Então, acho que o trabalhador que dá o seu suor pelo trabalho digno, ele merece ter uma previdência digna também. E acho que é necessária a idade mínima? Sim, é necessária, mas não 65 anos. Acho que deveríamos estudar mais essa questão, trazer estudos técnicos, científicos de países como os nossos, em desenvolvimento, no mesmo patamar, talvez 55 anos, talvez 60, talvez trazer a diferença entre o homem e a mulher, deixar uma idade mínima, né, os 60 anos para o homem, e trazer uma idade menor para a mulher, até que nós tenhamos efetivamente essa igualdade e aí poderemos sim trazer essa tendência que é mundial de igualar o homem e a mulher. É o sonho da mulher, na verdade, trazer essa igualdade, mas nós ainda não estamos preparados para isso. A gente não tem ainda essa, digamos, essa estrutura, esse respaldo e uma igualdade anterior nos direitos aí, ou enfim, no que diz respeito às diferenças entre homens e mulheres, e na questão do trabalho também não estaríamos prontos. Não. Isso ainda vai ser discutido, tudo isso vai ser discutido, né? Esse texto foi apresentado hoje, deixando claro para você que chegou agora, o texto foi apresentado hoje, mas o Congresso Nacional ainda vai analisar tudo isso, né? Tem uma série de trâmites ainda, né, doutora? Passa pelas comissões, vai passar pela Câmara dos Deputados, depois pelo Senado. Então, isso ainda, agora acabou de dizer que talvez até junho, julho do ano que vem isso seja aprovado. Pode ser que sim, pode ser que não, porque é uma discussão
dura, é uma discussão difícil, é uma discussão que tem que ser científica, tem que ser técnica e não só política. Quer dizer, não pode ser algo, talvez, para resolver de imediato, ou como se fosse, talvez, salvar uma questão econômica. Sim, será que toda essa mudança, essa reestruturação na Previdência e o dinheiro que, entre aspas, sobraria, será que isso vai garantir essa geração futura? Como que eu posso garantir que as pessoas que vão se aposentar daqui a 20 anos terão o dinheiro, o Brasil vai ter condições financeiras daqui a 20 anos para poder abraçar, para poder proteger esses segurados? Tem outras mudanças mais radicais ainda com relação à pensão por morte, que não acumula mais com a aposentadoria, que não deixa de ser 100% e passa a ser 50% mais 10% por dependente. Quer dizer, isso muda bastante também. Muda bastante. Lembrando que a mesma redação da PEC estava na medida provisória 664 de 2014 e não foi aprovada pelo Congresso. Então, é o mesmo texto que não foi aprovado lá e está sendo colocado aqui. De novo. Tudo isso vai ter que ser discutido, então, pelo Congresso Nacional.